Saudamos os alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, com a paz do Senhor Jesus. A nossa aula aqui é a aula do curso de Doutrinas Bíblicas. A nossa aula hoje, nosso estudo vai ser sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das ordenanças do Senhor Jesus, além do batismo, tem a ceia, né? Então nós vamos falar sobre a ceia. Jesus deixou uma ordenança sobre a ceia. Tem um livro de Marcos, né, que fala sobre a ceia, Mateus também, mas Marcos diz o seguinte: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu, deu-lhes e disse: tomai e comei, este é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, aqui Jesus já mostrando o que ele queria com o pão e o vinho. O pão e o vinho, que era o novo pacto, que era exatamente a ceia, né? E o apóstolo Paulo repete o que Jesus ensinou, quando ele diz que, aqui em Coríntios, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ele recebeu do Senhor. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Veja só, ele tomou o pão primeiro, né? E tendo dado graças, agradeceu, né? Disse, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazeis isso em memória de mim. Também, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes esse pão, bebeis esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então veja só, a ceia tem alguns ensinos nela, né? Primeiro ensino é que fala aqui, primeiramente Jesus fala do pão, o apóstolo Paulo repete que Jesus falou do pão, que é símbolo do corpo, né? E o vinho, que é símbolo do sangue. E o texto do apóstolo Paulo fala: fazer em memória, ou seja, é uma lembrança do sacrifício de Jesus. Aqui não é transubstanciação, que é o sangue e o corpo transformado no corpo real de Jesus, não, é simbolismo aqui. Não é o que outros pensavam também, consubstanciação, como Lutero falava, que é o corpo e o sangue. Não é totalmente, mas é mais ou menos isso. Então, vários ensinamentos que teve, né? E, na verdade, nós vemos o seguinte: que o corpo e o sangue é feito em memória. Tem alguns reformadores, como Zwingli, outro falava que era feito em memória, lembrança do Senhor Jesus, do sacrifício dele. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Mais uma vez, falando que é memória, é lembrança, né? Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. A ceia é o anúncio do sacrifício de Jesus, da morte e da ressurreição do Senhor, até que venha. A igreja, a ordenança é dada à igreja até o arrebatamento. Até o arrebatamento. É algo muito importante para a igreja entender isso, né? Então, na tradição judaica, a festa dos pães asmos, quando, de acordo com a tradição, se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, né? Jesus agora ordena a Pedro e João que preparasse aquela ceia, texto que lemos de Marcos lá. Então, essa ceia é ali o pão e o vinho. O pão é o elemento principal do alimento, da alimentação naquela região, né? Sempre foi o alimento principal do Antigo Oriente, o pão e o vinho sempre foi um alimento que todos ali conheciam muito bem esses alimentos, né? Então, veja só, nisso, a mudança desse pacto, na mudança do pacto profetizado de Jeremias, ele seria o Senhor do novo pacto. Novo pacto. O cordeiro é ele que está presente ali, o pão, né, continua, porque fala da profecia, mas as ervas amargosas ele substituiu agora pelo vinho, que é o sangue, o simbolismo do sangue. O profeta Isaías diz que por suas pisaduras fomos sarados. Esta é a mudança do pacto, né? Agora na igreja,
é o pão e o vinho, ou seja, o corpo e o sangue. A igreja é como o sangue, na verdade, é a figura do Espírito Santo operando no corpo, na igreja, chamada igreja. Nós somos parte desse corpo, ligados uns aos outros pela operação do Espírito Santo. O corpo é esse invólucro, podemos dizer assim, né, do mistério, que o sangue está circulando nele, é exatamente esse simbolismo. A festa da saída, a ceia, é a comemoração de uma grande vitória na morte e ressurreição, principalmente da ressurreição. Assim como a Páscoa era a festa da saída do povo de Israel do Egito, né? É um grande livramento que Deus deu para eles saírem do Egito. Então, é o comparativo da ceia com a Páscoa. Então, ele estava indo em direção à terra prometida e nós também ceamos até o dia que ele chamar para estar na terra prometida, até o arrebatamento da igreja, como diz o texto, né? Enquanto até o dia que o Senhor vier. Então, o texto diz, o homem, examine o homem a si mesmo. Cada um que vai cear deve examinar. Significa que você deve ter discernimento para participar desse corpo. Então, se o irmão tem um problema com o outro, é hora de resolver. Ah, não vou participar na ceia porque eu estou com um problema fulano e tal. É hora de resolver. Está com a mágoa, com a tristeza. É hora de resolver para você participar na ceia. Que significa que você precisa estar vivendo ativamente na igreja, em comunhão com os irmãos, tudo aquilo ali. Criança e adolescente, normalmente, não tem consciência para examinar a si mesmo, então ele não deve participar na ceia, porque nem batizado for. Para participar na ceia, tem que estar batizado nas águas, né? Então o Senhor Jesus, assim, estabelecendo essa nova aliança, colocando este cálice, o meu sangue derramado por você, por vós, né? Bebei dele todos, o pão e o vinho, como elementos principais, representando ali seu corpo e o sangue, né? Mostrando através dessa comunhão com o seu corpo, a igreja e a purificação do seu sangue, teríamos a vida eterna. Então, esse simbolismo da ceia é muito importante. Essa é uma ordenança para a igreja, como já falei, assim como o batismo, a ceia é uma ordenança também. O batismo e a ceia. São duas festas para a igreja, né? Então, através das palavras, lembramos do drama do Calvário do Senhor Jesus, a paixão da cruz, o sofrimento dele. Essa cerimônia é uma cerimônia solene na igreja, né? Deve ser feita e realizada sem pressa, com a máxima reverência, com muito cuidado, instituída na noite que Jesus foi traído. Mateus 26, 26 fala sobre isso, Marcos 14, 22, já lemos, fala sobre isso. É uma cerimônia mais solene da igreja. Então, não pode ser feito com muita calma, muita comunhão, é a união de Cristo a nós, os irmãos entre si. Então, já falando da figura do vinho, que é o sangue, que é o suco da uva, né, que nós fazemos, o suco da uva, que é o símbolo do vinho, a favor de tantos quanto receberam a fé. Também simboliza a nova aliança estabelecida em Cristo, né? Então, o pão simboliza esse corpo que já falamos aqui, partido por todos no Calvário. Jesus, ao dar o pão, desejou que todos soubessem que dava o seu próprio corpo. O pão já falamos, é uma comida universal, todo mundo conhece o pão, em todo país do mundo. Então, nos lares judeus, o pão, o pai dava graças quando pegava o pão e repartia pela família o pão ali. Geralmente o pão é inteiro e é partido, né? Nós partimos para comer. Jesus, como Jesus falou, Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então é esse partir do pão. A memória, tudo feito em memória, lembrar o sacrifício de Jesus, tudo lembrando o sacrifício, para não esquecer disso, não podemos esquecer disso, que a nossa vitória está no sacrifício dele, no sangue derramado. Então, antes da ceia, é bom que seja avisado toda a igreja, com antecedência, nada de última hora, para que não haja nenhuma improvisação, o irmão fica triste porque não ficou sabendo. Então, para que os irmãos possam se preparar para participar na ceia. Então, os elementos devem ser comprados com antecedência, cortar o pão, corta o pão com o tamanho que é mais fácil poder pegar, um tamanho não muito pequeno, né?
Então, não enche o cálice demais, enche o cálice até esborrar, não, enche o cálice uma medida ali adequada para não esborrar o suco da uva ou vinho. Então, é todo cuidado. A bandeja, as bandejas dos cálices, os diáconos devem ter o cuidado. Para quê? Primeiro, não encher. E segundo, quando for recolher as bandejas, não encher. Encheu a bandeja, completou. Às vezes tem diácono que vem com a bandeja cheia de cálices, como se fosse pegar mais cálices que o outro. A bandeja, um cálice por cima do outro. Não, completou a bandeja, ele não tem que encher de cálices em cima das outras, um cálice em cima do outro, não. Completou a bandeja, ele leva o pastor, pega a outra bandeja, pega os demais cálices. Tem que ser feito com muita solenidade isso aí, sem pressa, sem nada. A palavra, enquanto, por exemplo, o pastor está entregando o cálice, normalmente o pastor está entregando o cálice para os diáconos, né, que estão ali, depois que eles serviram, recebe o cálice, o pastor pode estar falando o texto bíblico, né? Enquanto ele vai entregando o cálice, ele vai falando: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então, repetindo o texto bíblico, pode falar, é muito bom isso. Então, a profecia até que venha, os irmãos que tenham pendências espirituais na igreja, um com o outro, é hora de resolver exatamente para cear, né? A ceia é uma comemoração, não deve ser, a ceia não deve ser uma coisa rotineira, né? Uma coisa rotina. Nós pedimos aos pastores que façam, pelo menos de 90 dias, né? 90 dias, fazer uma ceia na igreja, mas não pode ser uma coisa, aquela ali, rotineira, né? Tem que ser uma coisa, é um momento de comemoração. Não deve ser vista como uma coisa que não é algo especial, tem que ser algo especial para a igreja. Motivos pode ser o quê? Uma curas, libertações, o Senhor deu bênçãos para a igreja, um trabalho novo que abriu, uma igreja que foi construída, alguma coisa que o Senhor operou no meio da igreja. É um momento de cear, de agradecer, de louvar a Deus, né? Então a ceia é para isso mesmo. Nós vemos que estamos, examine o homem a si mesmo, ninguém vai te examinar. Você que vai participar da ceia, você mesmo examine o homem a si mesmo, é o que diz o texto bíblico. Isso é muito importante. Não, a consagração dos elementos, né? Jesus aqui, você viu que ele orou, o texto que nós lemos diz que ele abençoou e partiu, ele abençoou e partiu. Veja só, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu. Então, ele orou abençoando o pão e partiu por tudo ali, glorificou, né? Glorificou. E depois você vai ver que aqui no cálice, tomando o cálice e dando graças, ele glorificou, abençoou, depois glorificou para aquele momento ali. Então, na entrega dos elementos, o diácono deve ter todo cuidado, abotoar o paletó dele direitinho, para o paletó dele não pegar no cálice ali, ele passar o cálice para cada um, né? Mandar um entregar para o outro, ele tem que entregar na mão de cada um. E entregando sempre na ordem, ele entrega primeiro o pão e depois entrega o vinho. Essa é a ordem bíblica. Então, normalmente o pastor pergunta para a igreja: todos receberam os elementos? Todos receberam o pão? Todos receberam o vinho? Se alguém não recebeu, levanta a mão, o diácono vai lá, entrega para a pessoa que faltou, ficou sem receber. A ceia não é momento de dar cajadada, de chamar a atenção de ninguém, de disciplinar, é momento de alegria, momento de festa na igreja. Então, devemos valorizar isso, valorizar o momento da festa, de glorificação. Após a ceia, os diáconos, como já falei, vão recolher, pode até levar na casa de pessoas, por exemplo, pessoas que estão enfermas em casa, eles querem cear, o diácono pode levar na casa, não tem nenhum problema, leva na casa do doente que não pôde vir no culto de ceia, e quer cear, o diácono vai lá e leva o pão e o vinho, ele serve lá para o enfermo, né? Isso não tem nenhum problema. Então, isso aí são as rotinas da ceia. Então, meus irmãos, a ceia, essa festa, nós não podemos esquecer, é uma festa para a igreja. Jesus deixou duas ordenanças, que é o batismo e a ceia. Que possamos entender esse momento de ceia, momento especial para a igreja. Você que é membro, batizado nas águas, não perca a ceia por nenhum motivo. Se tem algum motivo que está atrapalhando você cear, ore a Deus, faça um jejum, acerte com quem você tem que acertar, tire tudo que está atrapalhando você participar da ceia. Ora a Deus e às vezes até conversar com outro irmão, você está brigado, alguma coisa na igreja, você não está indo bem. Acerte para que você participe dessa mesa. A mesa não é nossa, a mesa é do Senhor.
Você tem alguém visitando a igreja, por exemplo, participa, não tem nenhum problema, a pessoa é evangélica. Então, na consagração, alguém que está visitando a igreja, ele é evangélico, batizado nas águas, ele quer participar, não tem nenhum problema, porque a mesa não é nossa, a mesa é do Senhor. Então, a ceia é para todos aqueles que já foram batizados nas águas, servo de Deus, que deseja participar, a mesa é do Senhor. Possam participar alegremente nessa mesa, glorificando ao Senhor. Essa é a bênção para a igreja. Que Deus abençoe, que possamos compreender a importância da cerimônia para a igreja nos nossos dias, né? Que Deus abençoe.